No Coisa de Empreendedor de hoje, nós vamos falar sobre o perfil de empreendedor e você vai descobrir qual que é o seu. Então, pegue seu café porque o papo já vai começar. Então vamos lá. Se você está vendo esse vídeo é porque você quer descobrir qual que é o seu perfil de empreendedor ou se você tem o perfil de empreendedor. E aí, para o começo de conversa, com certeza é o perfil do malabarista. Por que a gente fala que tem um empreendedor que é malabarista? Porque no começo de empresa, você vai fazer as vendas, o financeiro, vai fazer o cafezinho, vai organizar o seu escritório, você vai fazer tudo, vai ser o empreendedor. Porque normalmente a gente começa sozinho, se não com um sócio, no máximo um funcionário, quando a empresa está ali engateando. E depois, com o passar dos anos, você vai com certeza expandir o seu time. O que vai te gerar uma bagagem enorme para você entender todos os processos, principalmente ali no começo, e construir a empresa do jeito que você deseja, traçar os processos e tudo mais. E esse é o grande ponto positivo ali de você ser um malabarista. Porém, aí vem uma coisa que acho que a Stephanie já deve ter pego, que a Stephanie atende os nossos clientes, que por muitas vezes a gente fala com o dono do negócio, o empreendedor que começou tudo, é questão de não saber delegar, que aí ele começa fazendo também o marketing digital da empresa, porque ele está em vendas, ele está no marketing, e aí as coisas não avançam muito bem. E aí quais são as principais dificuldades de trabalhar com o malabarista que não sabe delegar? A principal dificuldade é que ele tem um certo ciúme das coisas que ele está fazendo. Ele tenta delegar alguma coisa muitas vezes, ou contrata alguma coisa, mas ele fica, não, deixa que eu faço isso aqui, deixa que eu faço aquilo. Faz do meu jeito que dá certo. Faz do meu jeito que dá certo. Não, deixa que eu faço. E no final acaba não fazendo nada. Que aí também é uma coisa que a gente sempre vai educando os nossos clientes, que nós somos os especialistas em marketing digital e ele é o especialista no negócio dele. É claro que tem que ter uma conversa, uma interação muito grande entre as equipes. Afinal, nós estamos vendendo o serviço ou produto dele. Porém, as estratégias e tudo mais, nós estamos antenados, atualizados e a gente consegue direcionar o projeto para o caminho que vai dar certo. Porque se for para continuar fazendo do jeito que ele sempre fez, muito provavelmente não vai dar certo. Que até também é outra coisa que eu sempre brigo aqui internamente. Nós não somos executores, nós somos cabeças pensantes. Nós temos a postura de consultores, afinal nós somos a consultoria digital, que é para prestar esse tipo de consultoria, para que o empresário não tenha que ficar estudando, aprendendo as últimas ferramentas que saem lá no Facebook, no Google Ads, enfim, não importa a ferramenta. Muitas vezes acaba pegando fake news no meio. Os mitos do SEO, que o pessoal quer aplicar umas técnicas meio duvidosas, black hat e tudo mais. Então são coisas que o perfil de malabarista precisa aprender a lidar, que é saber delegar. E aí a gente está dando um exemplo aqui que é da nossa realidade, que é a delegação do marketing digital, mas dentro da sua empresa aí com certeza tem outras coisas que com o passar do tempo você vai delegar. Alguma coisa de RH, folha de pagamento, financeiro, comercial, a parte de operação. Tem muito dono de empresa que fica mexendo lá, colocando a mão na massa para executar o serviço ou entregar o produto. E são coisas que, conforme a empresa vai crescendo, isso vai... Fica insustentável. Fica insustentável porque ele vira o gargalo. Se tudo girar em torno de uma pessoa só, por mais que ela seja mais competente, isso é um problema. Então, para saber delegar, também precisa ter o treinamento do restante da equipe para poder crescer cada vez mais. Até a própria consultoria no começo, a gente começou em 2 pessoas. Hoje a gente tem 21 pessoas trabalhando no nosso time. E isso faz com que a gente tenha que estar sempre treinando pessoas novas, delegando novas atividades, contratando novas pessoas para a empresa poder crescer. O próximo perfil que a gente vai abordar é o perfil do proativo. É aquela pessoa que está sempre disposta a trazer coisas novas, está sempre disposta a estudar coisas novas, trazer novas ideias para os negócios e está sempre pensando fora da caixinha. Só que tem um porém, a pessoa acaba se focando tanto em trazer coisas novas que acaba muitas vezes não planejando direito e acaba perdendo o foco do principal, que é o negócio dele. Que para nós, quando a gente está fazendo marketing, por exemplo, é super legal a gente
ver o que o mercado está fazendo de diferente, o cliente trazer as novidades, o que o concorrente viu, falar, ó, o concorrente, sei lá, abriu um canal no YouTube, ele está fazendo vídeos agora para postar no Instagram. Bacana, é legal a gente ter essa visão, mas se o empresário ali, né, ele tem esse perfil muito proativo, ele também tem que ter o cuidado para focar. Ele precisa seguir uma linha de trabalho que é consistente e vir agregando os testes que a gente vai fazendo. A gente é craque em fazer esses MVPs que a gente chama. A gente faz um produto mínimo viável e lança ali, por exemplo, no marketing. E a gente vai testando. Se é uma coisa que mostra que tem sucesso, né, que lá para frente vai dar certo, a gente vai investindo mais nessa ideia. Isso acaba virando parte integral da estratégia. Mas se a gente fez, sei lá, um vídeo, 2, 3 e não está gerando o resultado que o marketing do cliente precisa, aí a gente pega e fala, ó, essa estratégia aqui funcionou para outra empresa, mas para o seu segmento, para você não funciona, vamos investir em outros testes. Mas enquanto isso, tem a estratégia principal, que é o carro-chefe, e ela vai seguindo o barco lá. E, Stephanie, como que você pega e lida quando o cliente vem com essas ideias? Como que você consegue filtrar ou explicar, botar dentro do planejamento esse tipo de ações que são novidades, assim, é uma coisa que é uma novidade que caiu de paraquedas dentro do negócio do cliente? Geralmente eu tento ouvir o cliente, ouvir o que ele tem a me falar, quais são as ideias, e a partir daí eu peço um momento para poder analisar e observar como que funciona, dar uma estudada e a partir daí agregar alguma parte e planejar alguma parte para ser incluído na estratégia do cliente e ir testando aos poucos. Eu evito sempre fazer aquela, não, vamos parar tudo para fazer isso. Não, de jeito nenhum fazer isso. Sem planejar não... Sem planejar não rola. É a pior coisa, porque não vai ter tempo de analisar qual que é o fundo da estratégia, daquela coisa nova, e aí as chances de dar errado pela falta de planejamento acabam levando, às vezes, ao insucesso de uma coisa que poderia dar super certo. Mas é aquilo, chegar e parar tudo, principalmente parar a estratégia principal, aí eu acho que é um grande erro de quem tem o perfil proativo e não consegue manter o foco. Mas é super legal ter esse perfil de ter a proatividade de ficar analisando as estratégias aí do mercado. O próximo perfil que a gente vai tratar aqui de empresário é o quê? O empreendedor que tem visão de longo prazo. E esse, vamos dizer, é o empresário que constrói uma empresa mais sólida, porque ele tem a visão do longo prazo, ele sabe que não é o curto prazo que vai transformar o negócio dele naquilo que ele tanto deseja, ou seja, ele não é o aventureiro, ele já tem a visão para os próximos 5, 10 anos, às vezes, de como que vai ser ali a trajetória do que ele quer traçar. Aí o único contraponto que eu acho que eu colocaria aqui de um ponto de atenção é que às vezes o mercado demanda algumas mudanças rápidas e mesmo tendo essa visão de longo prazo, a gente precisa estar antenado, né, esse perfil de empreendedor, para conseguir dar aquela guinada. É tipo a história do Titanic. O Titanic não conseguiu desviar lá do iceberg porque era muito difícil dele conseguir manobrar. O que às vezes acontece quando as empresas são muito grandes, se ela já não é estruturada para conseguir às vezes fazer essas mudanças rápidas de estratégia, corre riscos, de repente numa crise, acontece alguma coisa, greve dos caminhoneiros, se o seu negócio depende de estrada, ferrou. Mas eu tô planejando há um ano. Foda-se, deu ruim. E aí a gente pega e tem que aprender a dar essas guinadas, às vezes até mesmo pivotar a ideia ali, mudar o que tinha sido planejado por uma circunstância que às vezes pode ser momentânea ou não. De repente, o Brasil vinha a passos largos há uns anos atrás, de repente começou a coisa a ir mais devagar. Se era um planejamento de 10 anos, esses 10 anos com certeza tiveram que sofrer ali alguma alteração no planejamento. E acho que até mesmo nas nossas ações, né, de marketing digital acontece mesmo. A gente planeja sempre pensando no semestre, no ano ali, mas se acontece alguma coisa, o Google lança uma atualização, o Facebook, a gente tem que ir adaptando, ter a resiliência de se ir adaptando conforme o que acontece. Muitas vezes um planejamento começou de um jeito, quando vai ver 6 meses depois ele toma um rumo totalmente diferente.
Principalmente até no começo do projeto, a gente fala que vamos dizer, o primeiro bimestre pra gente é o de maior aprendizado e que depois a estratégia pode mudar um pouco. Por quê? A gente atende clientes de nichos distintos, a gente não pega clientes ali que concorrem entre si por uma questão interna nossa da agência. A gente dá exclusividade para aquele setor, para aquele cliente. Então a gente começa sempre quando é um cliente novo, tem que aprender sobre um novo mercado, sobre um novo negócio. Claro, tem as estratégias que a gente pode replicar, de certo modo, né, entre aspas, replicar para aquele setor, mas a gente tem que aprender perfil de consumo, entender como que as pessoas pesquisam, enfim, tem um monte de coisa que a gente vai planejando antes, mas que no começo a gente pode ter um entendimento, que é aquilo que a gente extrai do cliente na nossa reunião inicial, mas depois disso, a gente ganhando experiência, a gente vai mudando e aí cabe ao cliente, né, o empresário ali que tem a visão de longo prazo, entender que esse tipo de guinadas aí no projeto podem acontecer. E é legal fazer uma junção aí com o perfil proativo, que se a pessoa planeja as coisas e tem a proatividade de trazer coisas novas ou mudar alguma coisa no meio do caminho, fica super legal para poder desenvolver as coisas de uma forma mais rápida e mudar de plano se houver alguma necessidade aí, algum problema que ocorreu no meio do caminho. O último perfil que nós vamos comentar aqui é o perfeccionista. É aquela pessoa que se a vírgula não estiver no tamanho correto, não está perfeito e ele não vai lançar a campanha. Essa pessoa planeja muito, é legal, ele tem metas, só que elas precisam ser realizáveis. E só que muitas vezes a pessoa se atenta tanto a detalhes que a coisa acaba parando no momento e não anda mais porque faltou um ponto vermelho aqui, volta para produção, volta para fazer, e aí a coisa estagna. Sim, principalmente no que a gente faz, falar que vai ser perfeito de primeira, na visão, né, dessas pessoas, é um pouco complicado, porque por exemplo, a gente cria uma arte para rede social. É a visão, né, do entendimento do designer ali que vai criar aquela arte. E às vezes essa pessoa ela não tem habilidade para fazer no Photoshop, né, esse empresário, e a gente tem que ficar traduzindo o que ele quer. E se ele fica naquele perfeccionismo de que não, mas poderia ser melhor, nunca vai pro ar nada. Às vezes isso acontece com site, com campanhas que tem um elemento visual, às vezes até mesmo texto, né? Até mesmo texto. Os textos ficam vai e volta, por questões de às vezes uma palavra que no resultado da ópera aí toda não vai fazer diferença. É só uma questão de perfeccionismo e internet, timing, tudo. Se você perder o timing ali de você conseguir lançar a sua campanha na hora certa, você vai deixar seu concorrente avançar, ganhar esses clientes. Às vezes você vai perder, sei lá, uma Black Friday, uma data comemorativa, por causa de um detalhe. Então, algumas dicas, né, para quem é perfeccionista. Aprenda muito bem o conceito de MVP, até vou deixar um vídeo aqui que eu já falei sobre MVP, onde você pode aprender a lançar o produto mínimo viável ali, né, que é o que significa o MVP, e vir incrementando ele conforme você vai detectando o que pode ser melhorado. Mas você faz logo, testa logo, se tiver que falhar aquela campanha, vai falhar logo e você já tem a oportunidade de melhorar, porque às vezes também vai ficar planeja, demora um ano para lançar e quando lança descobre que não era exatamente o resultado que ia gerar. Então, o quanto antes a gente lançar, antes a gente coleta os dados, antes a gente melhora e principalmente no marketing, acho que em tudo que a gente faz hoje em dia, o método interativo acho que é a melhor solução. É só se atentar a uma coisa que não é para fazer qualquer coisa para lançar logo. Tem que ter um equilíbrio no quesito qualidade, que se você lança uma porcaria, o desempenho vai ser uma porcaria, não tem muito o que fazer. Então, se você quer iniciar uma ideia, fazer uma ideia inicial, tenha um equilíbrio aí, não precisa estar perfeito, mas também não precisa estar ruim. Sim, não, com certeza. O MVP não quer dizer lançar porcaria, ele quer dizer que é o produto mínimo viável para aquilo. É igual, por exemplo, eu queria lançar um site e eu queria que tivesse 50 áreas ali, mas putz, para lançar com 50 áreas vai demorar 2 anos para programar, vamos supor, um prazo meio absurdo. Só que se a gente lançar com as áreas que você precisa para vender e explicar o seu serviço e começar a faturar daqui 2 meses,
por que não? Então, lançar, né, para que 2 meses e vai melhorando. E aí, no prazo de 2 anos você vai ter suas 50 áreas no site, todas programadas. Só que desde já você já está testando, melhorando. E aquilo, né, às vezes você vai demorar tanto para lançar e quando você lançar já está defasado. Exatamente. E aí volta tudo para o planejamento e aí acaba sendo aquele projeto que nunca lança, nunca vai pro ar, nunca tem o resultado efetivo. Exatamente. Esses são alguns perfis que a gente selecionou que, vamos dizer, são os mais óbvios que a gente encontra no nosso dia a dia, mas com certeza tem muitos mais e a gente pode de repente gravar uma parte 2 desse vídeo. Então, se vocês conhecem outro perfil de empreendedor aí que você de repente deixa aqui abaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha e aqui vai ter mais alguns vídeos para você continuar acompanhando aqui o nosso Coisa de Empreendedor. A gente te vê no próximo vídeo. Até lá!